Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindos, fala torcedor e torcedora. Vamos! Temos que comemorar sim, vamos comemorar porque o Bahia não perdeu. O Bahia venceu o Cruzeiro aqui na Fonte Nova e o Bahia empatou com o Cruzeiro lá. Então, dos 6 pontos que a gente podia disputar contra o Cruzeiro, a gente conseguiu 4. Outra coisa também, o Bahia está no G6 nesse momento. Agora depende de outros resultados para sair ou continuar na zona da pré-Libertadores. Vou colocar para vocês aqui a entrevista pós-jogo de Lúcio Rodrigues que foi quem marcou o gol do Bahia de empate. E hoje a gente tem que, assim, na minha avaliação, eu acho que o Rogério Ceni acertou. Ele acertou desde a escalação. É aquela coisa que eu falo sempre. O que começa certo, termina certo. Quando começa errado, termina errado. E hoje o Rogério Ceni fez uma das substituições, ele fez a modificação no lugar do Caio Alexandre, que foi uma das modificações que eu sugeri durante o ao vivo, se eu não me engano, no pré-jogo. Poderia ser Biel e trazendo o Tassiano para o meio de campo. E ele fez isso. Eu vou colocar para vocês aqui a escalação e depois da escalação eu vou colocar a entrevista de Lúcio Rodrigues e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo. O Bahia começou o jogo dessa forma aqui, ó. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel, Canu, Luciano Juba, Jean Lucas, que foi o primeiro volante, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano, Biel e Everaldo. E o que foi que Rogério Ceni fez? Ele trouxe Jean Lucas para jogar de primeiro volante, colocou Biel lá no ataque no lugar de Tassiano e recuou Tassiano também para o meio. Ou seja, ele fortaleceu o meio-campo do Bahia, deu mais poder de marcação ao meio-campo do Bahia. Ele também manteve as características do meio-campo, que é um time que joga a bola. E por isso que eu não queria que entrasse Iago Felipe, porque eu acho que se Iago Felipe entrasse nesse time do Bahia, ia cair a qualidade do time. Graças a Deus ele não entrou. E não entrou em momento nenhum da partida. E o Bahia fez um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo do Bahia foi interessante. O time do Bahia conseguia jogar bola. Everton Ribeiro participando muito do jogo, sendo um jogador muito associativo, um jogador que consegue vir na defesa, começar a jogada, chega no ataque. O primeiro tempo do Bahia, o Bahia criou algumas oportunidades. Everaldo, não tem como não falar. Everaldo, a gente precisa de um atacante. Para a próxima temporada. Não dá para ficar dependendo de Everaldo, porque é um jogador que você vê que tem suas limitações, não é um cara com faro de artilheiro, né? Teve uma jogada mesmo que ele deu uma paulista assim para trás, se achando um Cristiano Ronaldo, ainda bem que estava em impedimento, porque senão ele teria perdido o gol. Mas o Bahia fez um primeiro tempo bom, o Bahia poderia ter feito gol, assim como o Cruzeiro também poderia ter feito gol, porque Marcos Felipe fez uma grande defesa. As duas equipes jogaram. Foi um bom primeiro tempo. O segundo tempo, o jogo esquentou mais ainda. As duas equipes foram para cima. O Bahia teve algumas boas oportunidades. O Bahia chegava bem com o Biel, com velocidade. A entrada de Biel deu velocidade ao ataque do Bahia, coisa que estava precisando, movimentação, mais velocidade e agressividade também. Quando o Rogério Ceni percebeu que Biel começou a cansar, ele começou a fazer as trocas, começou a fazer as substituições, só que no momento que ele fez as substituições, o Bahia foi e tomou o primeiro gol, tá? Aí foi uma falha do sistema defensivo do Bahia. Matheus Pereira, todo mundo sabe da qualidade de Matheus Pereira, o cara é um craque de bola, todo mundo sabe disso. Deixaram ele sozinho na entrada da grande área, ele com tempo de olhar, pensar, olhar de novo, deu um passe lindo, quase uma cavadinha, jogou por cima da defesa. O jogador do Cruzeiro entrou de cara com o Marcos Felipe, que não pôde fazer nada, e o Bahia tomou o primeiro gol. E aí o Rogério Ceni começou a modificar também o time, colocou o time para frente. O Bahia tomou o segundo gol, mas o VAR anulou o gol porque marcou interferência do jogador do Cruzeiro em Gabriel Xavier, porque Gabriel Xavier poderia sim chegar na bola, mas graças a Deus ele anulou esse segundo gol e recolocou o Bahia na partida. Se naquele momento o Cruzeiro fizesse 2-0, acabou o jogo ali. Aquela anulação do gol recolocou o Bahia na partida, sim. Rogério Ceni fez novas substituições, colocou Ademir, colocou Lúcio Rodrigues e Rogério Ceni acertou. A gente tem que dar o braço a torcer. Quando ele estiver mal, a gente está aqui para falar mal, para criticar, para fazer as ponderações. Quando ele acertar também, a gente tem que dar o braço a torcer. E hoje Rogério Ceni acertou.
tanto na escalação inicial, com a entrada de Biel, que deu agressividade ao time do Bahia, movimentou muito o ataque do Bahia, deu trabalho à defesa do Cruzeiro. No segundo tempo, Biel cansou. Eu já sabia que Biel não ia aguentar jogar a partida inteira, porque ele está voltando de lesão agora. E ele colocou Ademir e colocou Lúcio Rodrigues no jogo. Quando colocou Lúcio Rodrigues, o ataque do Bahia continuou jogando bem. Ademir com aquela jogada dele de velocidade. E em um contra-ataque, se eu não me engano, foi Jean Lucas que lançou a bola, que virou a bola para uma bola linda, diga-se de passagem, para Ademir na direita. Ademir fez a jogada dele, Fumacinha foi para cima na velocidade, levou a bola, carregou a bola até a grande área do Cruzeiro, tocou para trás e Lúcio Rodrigues, com faro de artilheiro, deu uma tapa e fez um 1-1, tá? O Bahia fez 1-1, empatou, e eu digo para vocês, não seria justo o Bahia perder esse jogo. Não seria justo o Bahia perder esse jogo. O Bahia não jogou para perder. O jogo foi um jogo muito bom. Eu acho que o empate em 1-1 acabou sendo justo para as duas equipes. E no final do jogo, depois que o Bahia fez o gol, ainda teve uma oportunidade com Iago Borducci. Iago Borducci pegou uma bola pingando quase na linha da grande área, chutou de voleio por cima. E depois desse lance, já nos acréscimos, se eu não me engano, Ademir entrou novamente pela direita, cruzou para trás e quase que o Bahia fazia o segundo gol. Quase o Bahia fazia o segundo gol. Terminou 1-1. Dessa vez, Rogério Ceni acertou, tanto na escalação inicial, as substituições que ele fez surtiram efeito. Ademir entrou muito bem, Lúcio Rodrigues entrou muito bem, Jean Lucas fez uma partida mais ou menos, Ratão entrou bem discreto na partida, não gostei muito da participação de Ratão, mas o importante é que o Bahia conseguiu trazer um ponto de lá, e esse um ponto colocou o Bahia no G6 do Campeonato Brasileiro, e eu vou colocar aqui para vocês a tabela. Tá aqui, o Botafogo que empatou, aliás, hoje só teve empate. Botafogo empatou, Bahia empatou, Palmeiras vai jogar na rodada, Fortaleza já jogou, Flamengo ainda vai jogar também. Tá aqui, ó, o Bahia agora é o 6º colocado com 46 pontos. Mas qual é o problema? O Internacional. O Internacional é o problema do Bahia, porque o Internacional também tem 46 pontos, mas tem 2 jogos a menos do que o Bahia. O Cruzeiro ficou lá atrás na 8ª colocação, se manteve na 8ª, com 30 jogos, o mesmo número de jogos do Bahia. O Internacional tem 28 jogos, 2 a menos. Se o Internacional empatar uma das 2 partidas que ele tem a menos, já é o suficiente para ele ultrapassar o Bahia. Vamos agora secar o Internacional. E agora eu vou colocar para vocês aqui a entrevista de Lúcio Rodrigues após o jogo. Lúcio, o cara da partida, entrou e decidiu para o nosso Esporte Clube Bahia. Fala, Lúcio! Na zona de clasificação para Libertadores do ano que vem. Qual a importância disso para você? No, bueno, muy importante para nosotros. Vinimos a buscar el triunfo, pero bueno, no se nos pudo dar. Por suerte no pudimos llevar un punto que es importante para la tabla. El equipo luchó hasta el final para eso. Bueno, contento por el esfuerzo del equipo. ¿Seleção te deu gás a mais? ¿Cómo? ¿Seleção te deu gás a mais? Sí, obviamente que estar en la selección para uno es lo mejor que puede ser como futbolista, representar a su país. Bueno, espero seguir trabajando de la mejor manera para poder estar de nuevo. Obrigada. Tá aí, nação, para vocês, Lúcio Rodrigues, na entrevista após o jogo, ele falou da seleção, que a seleção deu um gás a mais a ele, que é um orgulho representar a seleção, e o autor do gol, 10 minutos foi o tempo suficiente para Lúcio Rodrigues fazer o gol. Entrou, se eu não me engano, aos 74, foi 74, fez o gol aos 84, parabéns ao Bahia pelo empate. Se forçasse um pouquinho mais, dava até para vencer, mas valeu pelo empate. Não é fácil jogar contra o Cruzeiro, é um adversário direto, é uma grande equipe, tem grandes jogadores também lá. Então o Bahia trazer um ponto de lá em Minas Gerais não é ruim, é um adversário direto, não deixou o Cruzeiro ultrapassar o Bahia. Se o Cruzeiro vence, o Cruzeiro ultrapassava o Bahia e o Bahia caía na tabela de classificação. É isso, nação, vou finalizar por aqui, tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Vamos que vamos! Você é Bahia? Se você é